Antes mesmo de Colombo zarpar, os mapas europeus não mostravam nada além do oceano. O continente americano era para eles um espaço em branco, o desconhecido. Alguns povos, como os vikings, afirmavam ter encontrado terras no Atlântico Norte, mas ninguém imaginava que ali existia um novo continente. Quando Cristóvão Colombo decidiu navegar para o oeste, acreditava que encontraria uma rota mais curta até a Ásia. Ao chegar às ilhas do Caribe, pensou estar próximo da Índia, por isso chamou os povos locais de índios. Seu retorno à Espanha, com ouro e produtos exóticos, despertou a cobiça das coroas europeias, especialmente da espanhola e da portuguesa. O Papa, então, mediou um acordo entre os dois reinos, o Tratado de Tordesilhas, de 1494. A linha imaginária traçada dividia o mundo não cristão. Portugal ficaria com as terras a leste e a Espanha com as terras a oeste. Enquanto Portugal se concentrava em rotas comerciais rumo à Ásia e ao Brasil, a Espanha mergulhava na conquista do Novo Mundo, explorando a América Central e do Sul em busca de metais preciosos. Ao norte, porém, surgiam outras ambições. Ingleses, franceses e holandeses também queriam seu espaço. A Inglaterra fez sua primeira tentativa em 1585 com a colônia de Roanoke, que desapareceu misteriosamente. Anos depois, em Jamestown, nascia a primeira colônia inglesa permanente na América do Norte. Logo vieram os peregrinos do Mayflower, que fundaram Plymouth, buscando liberdade religiosa. As colônias britânicas se multiplicaram ao longo da costa leste, enquanto os franceses exploravam o interior, criando a chamada Nova França, que se estendia do Canadá até o Vale do Mississippi. Essa rivalidade levou à Guerra Franco-Indígena entre 1754 e 1763. A vitória britânica garantiu o controle sobre o Canadá e a maior parte da América do Norte, mas também deixou a Grã-Bretanha profundamente endividada. Para pagar as dívidas, Londres impôs impostos às colônias americanas, o que gerou revolta. Surgiu o lema "sem representação, sem tributação", e logo vieram protestos e conflitos. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias declararam independência, dando início à Revolução Americana. Após anos de guerra, venceram o exército britânico, criando os Estados Unidos da América. Nos primeiros anos, o novo país ainda buscava equilíbrio político. A primeira confederação fracassou, até que, em 1787, foi criada uma nova Constituição com um governo federal forte. Em 1789, George Washington se tornou o primeiro presidente da República. A jovem nação começou a expandir suas fronteiras rapidamente. Em 1803, os Estados Unidos compraram a Louisiana de Napoleão Bonaparte por 15 milhões de dólares, dobrando o tamanho do país. A população crescia, famílias numerosas avançavam para o oeste, muitas vezes ocupando terras indígenas sob a justificativa de progresso. E em 1821, viram surgir ao sul um novo vizinho, o México independente. Os americanos foram convidados a povoar o Texas, mas logo se tornaram maioria e declararam independência, criando a República do Texas. Em 1845, o Texas foi anexado aos Estados Unidos, o que desencadeou a guerra contra o México. Após a vitória sobre o México, os Estados Unidos anexaram vastos territórios: Califórnia, Nevada, Utah, Arizona e Novo México, consolidando sua presença até o Oceano Pacífico. Em apenas algumas décadas, o país havia se expandido da costa leste até o extremo oeste, cumprindo o que muitos chamavam de destino manifesto, a ideia de que a nação americana tinha uma missão quase divina de levar a civilização, a liberdade e o progresso a todo o continente. Essa crença, porém, tinha um lado sombrio. A expansão veio acompanhada da expulsão de povos indígenas, da tomada de terras e de conflitos sangrentos. Para os colonos,
Avançar era sinônimo de esperança e oportunidade. Para os povos nativos, era o início de um longo processo de destruição cultural. Mesmo assim, o sonho de uma América de mar a mar continuava a inspirar famílias, aventureiros e comerciantes em busca de uma nova vida no Oeste. Enquanto o Norte se industrializava e atraía imigrantes europeus, o Sul mantinha uma economia baseada na agricultura e na escravidão. Os estados do Sul dependiam da mão de obra escravizada para o cultivo do algodão e viam qualquer tentativa de limitar o sistema como uma ameaça direta à sua sobrevivência. O debate sobre a expansão da escravidão para os novos territórios tornou-se o ponto central da política americana. Em 1860, a eleição Lincoln, um republicano contrário à expansão da escravidão, foi o estopim. 11 estados do Sul declararam independência e formaram os Estados Confederados da América, com Jefferson Davis como presidente. O país mergulhou em um dos períodos mais sombrios de sua história, a Guerra Civil Americana. Durante 4 anos, o conflito dividiu famílias, devastou cidades e custou mais de 600 mil vidas. O Norte, liderado por Lincoln, lutava pela preservação da União e pela abolição da escravidão. O Sul pela autonomia e pela manutenção de seu modo de vida. As batalhas de Gettysburg, Antietam e Vicksburg se tornaram símbolos de coragem e sofrimento. Em 1865, o Norte finalmente venceu. A escravidão foi abolida e a União restaurada. Pouco tempo depois, porém, Lincoln seria assassinado em um teatro de Washington, antes mesmo de ver a reconstrução completa do país que ajudou a salvar. O luto tomou conta da nação, mas a determinação de reconstruir e unificar o país permaneceu firme, dando início ao período conhecido como Reconstrução. O país estava marcado por cicatrizes profundas, cidades destruídas, plantações arruinadas e milhões de ex-escravizados tentando reconstruir suas vidas. Nesse cenário, o governo federal implementou políticas de reintegração dos estados do Sul, criando emendas constitucionais que garantiam direitos civis e políticos aos afro-americanos, ainda que a aplicação dessas leis fosse constantemente contestada por resistências locais. Enquanto isso, o Norte industrial crescia rapidamente. Ferrovias se expandiam, ligando cidades e territórios antes isolados, e fábricas impulsionavam uma economia moderna. A tecnologia e a inovação transformavam a produção, enquanto novas cidades surgiam como centros de comércio, atraindo imigrantes de toda a Europa em busca de oportunidades, moldando uma sociedade cada vez mais diversificada. Milhões de imigrantes europeus chegavam às costas americanas, trazendo idiomas, culturas e tradições que se misturavam ao tecido social. Italianos, irlandeses, alemães e judeus do leste europeu contribuíram para o crescimento urbano e industrial, mas também enfrentaram dificuldades, vivendo em bairros superlotados e lidando com preconceitos e discriminação. Nesse contexto, surgiram grandes empresários como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller e J.P. Morgan, que ergueram impérios industriais e financeiros. Eles transformaram os Estados Unidos em uma potência econômica, mas, ao mesmo tempo, despertaram debates sobre concentração de riqueza, direitos trabalhistas e justiça social, temas que moldariam o país por décadas. O Oeste continuava a se expandir. As ferrovias conectavam regiões remotas e aceleravam a ocupação de territórios antes dominados por povos indígenas. Essa expansão, embora símbolo de progresso, trouxe consequências devastadoras para as populações nativas, que foram empurradas para reservas e sofreram uma série de conflitos armados e massacres, conhecidos como guerras indígenas. A compra do Alasca em 1867, apelidada de A Loucura de Seward na época,
Foi uma decisão estratégica que se provaria visionária. Rica em recursos naturais e com posição geopolítica vantajosa, a aquisição ampliou significativamente o território americano, demonstrando o interesse do país em consolidar seu poder não apenas continental, mas também no Ártico e Pacífico. O final do século XIX marcou o início do expansionismo imperialista. Com a Guerra Hispano-Americana de 1898, os Estados Unidos assumiram o controle de territórios estratégicos no Caribe e no Pacífico, incluindo Porto Rico, Guam e Filipinas. Essa vitória militar não apenas consolidou sua presença internacional, mas também revelou o país como uma potência emergente, capaz de influenciar conflitos e relações globais. O Havaí foi incorporado ao território americano no mesmo período, garantindo uma base estratégica no Pacífico e facilitando a expansão comercial e naval. A ilha tornou-se um ponto central para a projeção de poder e para o comércio entre Ásia e América, mostrando a visão de longo prazo dos Estados Unidos em termos de geopolítica e economia global. Pouco depois, o país apoiou a independência do Panamá, abrindo caminho para a construção do Canal do Panamá. Esta obra monumental não apenas facilitou o comércio interoceânico, mas também reforçou a presença americana na região, consolidando a capacidade do país de influenciar política e economia além de suas fronteiras continentais. O crescimento territorial, aliado à industrialização acelerada e à urbanização, transformou os Estados Unidos em uma potência em ascensão. As fronteiras, antes apenas imaginadas, foram efetivamente controladas, enquanto o país adquiria recursos, infraestrutura e influência para desempenhar um papel decisivo no século XX. No fim do século XIX, os Estados Unidos deixavam de ser uma jovem nação continental para emergir como uma potência global em formação. O país mostrava força econômica, capacidade militar e ambição estratégica, mas carregava ainda tensões internas profundas, como desigualdade social, racismo e o desafio de integrar completamente suas novas fronteiras e populações diversas.